Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal. Preciso trazer agora os números certos da negociação de Cauã Prates do Cruzeiro para o Borussia Dortmund. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol do Cruzeiro que me assegurou que o negócio foi fechado em 8 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, totalizando 13 milhões de euros. Com um detalhezinho super importante: os bônus, de acordo com o Cruzeiro, são fáceis de serem alcançados, mas se antes de o Cauã Prates bater esses bônus com a camisa do Dortmund e ele for vendido, o valor que excedeu 8 milhões de euros se transforma em pagamento imediato ao Cruzeiro. Vou explicar. O negócio foi fechado por 8 milhões de euros e o Cruzeiro tem mais 5 milhões de euros para receber. Digamos que no fim dessa temporada o Dortmund venda o atleta por 10 milhões de euros e ele ainda não tenha batido nenhuma das metas. Esses 2 milhões de euros que excedem o valor do negócio inicial serão pagos como bônus pelo Dortmund ao Cruzeiro. Raposa que ainda tem direito a mais-valia. O que é a mais-valia? É um percentual do lucro do Dortmund e esse percentual vai de 10% a 25%. O que eu consegui descobrir é que quanto maior a transferência do Dortmund para um próximo clube, maior é a fatia a que terá direito o Cruzeiro em cima do lucro do time alemão, entre 10% e 25%. O que você pensa sobre essa transação, com a lembrança de que o Cauã Prates tem 17 anos de idade, completa 18 apenas em agosto. Até lá, ele permanece na Raposa. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta terça-feira, de sequência da preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Coritiba, o jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, Mineirão. Bora lá comprar ingresso, obviamente a parcial ainda muito ruim, não temos nem 20 mil torcedores confirmados e acho que será um público bem abaixo aí em relação ao que o Cruzeiro vinha tendo. Temos vários os motivos, acho que o principal é a questão do time que ainda não engrenou na temporada e o torcedor está aí um pouco desconfiado e com razão. Eu penso que independentemente disso, temos que colocar sempre grandes públicos no Gigante da Pampulha, assim como aconteceu em vários outros anos. De qualquer forma, vamos aguardar, ainda tem o restante da terça, a quarta-feira e também a quinta para vender ingresso e tomara que o torcedor possa comparecer ao Mineirão e fazer a diferença nessa estreia em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação do Cruzeiro teve duas novidades hoje no campo de forma integral, ou melhor, 3 novidades. Uma a gente já esperava, que era a presença do Caio Jorge. O KJ trabalhou de forma integral, recuperado aí de um desgaste muscular, ele acabou ficando fora do jogo contra o Betim. Já tínhamos falado que era somente essa questão de precaução, nada que preocupasse, e aí tudo se confirma e o Caio Jorge está liberado, reforça o time na quinta-feira diante do Coritiba. E outras duas situações: o Cruzeiro teve a presença do Vidalba e também a presença do Luiz Sinisterra. Os dois treinaram de forma integral e podem ficar à disposição para quinta-feira. A definição será na última atividade, no treinamento da tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, mas existe, claro, uma expectativa, principalmente o Vidalba, de voltar a ser relacionado, até porque o Cruzeiro não terá o Jonathan Jesus aí fora por um período de 6 a 8 semanas. O restante dos jogadores aí à disposição do técnico Tite e vamos ver quais alterações, se ele vai fazer muitas alterações, né? Claro que o KJ volta e uma ele vai ser forçado, pode ser realmente o João Marcelo, não acho que o Vidalba já volte sendo titular para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Eu falei sobre a recuperação do Jonathan Jesus de 6 a 8 semanas e é o mesmo período que deve precisar o Chico da Costa, o centroavante que teve uma lesão muscular, foi uma lesão muscular mais séria, tanto que ele vai voltar aí em até 2 meses de recuperação. Com isso, o Neisser Vidiarreal passa a ser a opção imediata em caso de ausência do centroavante Caio Jorge. E até sobre essa questão do Jonathan Jesus, a informação que a gente pode trazer é que, em termos de zagueiro, o Cruzeiro ainda avalia como que o Vidalba vai retornar, mais jogos aí para o João Marcelo e
não está descartada uma ida ao mercado para buscar um zagueiro. O Cruzeiro internamente até já chegou a falar com alguns colegas sobre, mas a informação que a gente tem é essa. Dependendo aí de como voltar o Lucas Vidalba, se tiver uma dificuldade maior, o aproveitamento do João Marcelo, que precisa melhorar, o Cruzeiro pode sim ir ao mercado pensando em um zagueiro. Aí já é a minha opinião. Eu acho que já deveria ir, independentemente dessas questões serem avaliadas. De qualquer forma, vamos aguardar. Sobre Cauã Prats, muita coisa ainda para ser definida na questão do papel, inclusive a assinatura de contrato do próprio jogador. É aquela negociação que a gente já trouxe, muito bem encaminhada, mas ainda não totalmente fechada. E eu até conversei com algumas pessoas hoje, eu acho melhor a gente esperar tudo ir para o papel, tudo for assinado, porque vamos muito provavelmente ter acesso a todos os detalhes, em termos de valores, em termos de bônus, em termos de mais-valia, tudo que foi negociado com esta questão do Cauã indo mesmo para o Borussia Dortmund. É só finalizar essa papelada, assim que tiver tudo assinado, a gente vai trazer aqui na nossa programação na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Curioso, viu, Edu? Pra ver a estratégia do Cruzeiro, e vai ser um desafio, cara. Desafio pra esse Cruzeiro e Curitiba. É um jogo duro, jogo complicado. O brasileiro não tem respiro, né? E o Cruzeiro com a obrigação de atacar, né? Porque o Curitiba, a tendência é que venha um pouco mais cauteloso o time do Fernando Seabra. Pra esse jogo, Cirilo, eu acho que dá pro Tite escalar o máximo possível de atletas, porque o Cruzeiro com o Betinho foi domingo à noite. E até quinta à noite você vai ter ali 4 dias de recuperação para descansar, para recuperar atleta, para treinar. A minha preocupação maior é o América, que aí você vai ter menos dias diante de um adversário que descansou e treinou a semana inteira. A minha preocupação de utilização de elenco ela é maior em relação ao América. O planejamento envolvendo Betim e América, a minha preocupação é essa. O Coritiba eu tô mais tranquilo, acho que o Tite vai poder escalar quem ele tem de melhor, incluindo o Caio Jorge. A minha dúvida é que eu trouxe já no final da primeira hora, quanto às escolhas mesmo do Tite. Lateral direito para mim tá completamente em aberto. Não vejo titularidade para William, Fagner ou até mesmo para o Cauã. Acho que o Cauã, quando o William ou o Fagner não forem titulares, o ideal seria deixar de fora dos relacionados para ter sempre o Cauã no banco de reservas, para dar rodagem para esse moleque, para ele estar sempre nos jogos, enfim. Como jogou o William e Betim, talvez seja o Fagner para o jogo contra o Coritiba, pode ser uma alternativa. O Gerson sendo titular, a gente tem uma briga entre Lucas Silva e Christian. Para mim o Christian sai à frente, dentro da preferência do Tite, mas pode ser que a gente tenha o Lucas Silva nesse jogo, já que o Christian esteve em Betim e sentiu todo o cansaço, o desgaste daquela partida. E outra posição para mim que está em aberto é Arroio e Wanderson. Tivemos o Arroio o jogo inteiro em Betim. O Wanderson entrou na reta final, aliás, perdeu um gol dentro da pequena área feito. Pode ser que tenha o Wanderson iniciando esse jogo contra o Coritiba, já que ele iniciou outras partidas importantes na temporada. Então são 3 posições para mim que estão em aberto, 3 brigas dentro desse time e uma certeza que eu falei agora há pouco do João Marcelo na vaga do Jonathan Jesus, até pelo elogio que o Tite fez a ele na entrevista coletiva depois da partida contra o Betim, que eu discordo do Tite. Não vejo o João Marcelo tendo um bom início de temporada, como o treinador disse. A gente tem essa impressão do João Marcelo, né, já da final ainda a preparação do treino de amanhã à tarde, né, trabalho esse que é seguido de concentração. Mas eu continuo com aquilo que eu trouxe no primeiro tempo, né? A turma que tá no radinho agora, eu acho que a dúvida aí da defesa, né? Se é o Jonathan Jesus, o Panzi deixou bem nítido que é o João Marcelo. Eu acho que é essa mesma a escolha do Tite. Vai ter o João Marcelo com o Fabrício Bruno. No meio-campo, essa pra mim é uma dúvida. O Gerson começar ali na vaga do Lucas Silva, será que ele tá pensando no meio-campo de Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira? Enfim, não sei se ele vai colocar de novo nessa formação no duelo contra o Curitiba, ou se vai testar outra, por exemplo, até com o Matheus Henrique. Acredito que ele vai dando uma cara à equipe. O Arroio também na vaga do Wanderson. O Wanderson entrou no segundo tempo. Enfim, são situações que serão resolvidas. Agora, eu fico bem
vamos colocar assim, em cima dessa notícia, dessa informação, o Cruzeiro teve ali quase contratando o Vitão. Vocês lembram disso? Zagueiro. Foi pro Flamengo. Foi pro Flamengo. Ali, o Vidalba estava machucado. E o Jonathan Jesus tinha uma possibilidade de saída pro Zenit. Porque o interesse do Zenit é antes de Gerson. Sim. Desde o ano passado já tem o interesse do Zenit no Jonathan Jesus. Sinceramente, não me espantaria um movimento do Cruzeiro buscar outro jogador para essa posição. Porque o Jonathan Jesus para aí por 7 a 8 semanas. O Vidalba tem ainda essa questão de se readaptar ao futebol. O João Marcelo tem essa questão aí que não tá no primor, né, de quando ele se machucou. O Bruno tá pedindo passagem, mas tem que jogar para saber como é que vai ser dentro de campo. O Janderson, que é outro zagueiro, Fábio, você conheceu bem ele também, o Janderson, tá voltando de lesão. O Janderson passou o ano inteiro machucado, gente. O ano inteiro machucado. Então, não me espantaria Panzi, Marques, Cirilo e Fabrício se o Cruzeiro fosse no mercado buscar um zagueiro. O Panzi trouxe um nome aí que a gente tem que prestar muita atenção com a volta do Vidalba. Não é uma volta simples, Cirilo. Não é. É uma lesão importante de tornozelo, aquele trabalhinho de propriocepção. Não é isso? É isso propriocepção. aí. Propriocepção. Você trava a língua mesmo, gente. Propriocepção, sabe? O tornozelo tem que estar forte, tem que estar rápido na retomada de velocidade. Trava a língua e destrava o tornozelo. É verdade, ô Panzi. E é isso, cara. E é um lugar sensível, né, Max? Não, tá louco. É com muito cuidado. É uma volta com muito cuidado, né? E o atleta, ele tem, nessa hora, receio também. É um cuidado do atleta também, com o corpo dele também. Ele não vai na dividida. Não, e até porque ali onde ele joga não vai ter jeito, tem que dividir, cara. E é o estilo de jogo dele. Por isso não é tão simples a volta, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.